Seja muito bem-vindo ao primeiro vídeo do canal Céu de Ferro. Vocês podem me chamar de Yoda e hoje eu vim falar sobre um manhwa que eu li nos últimos 30 dias que me chamou muito a atenção porque ele é uma história com muitas camadas e bastante complexidade nos personagens, então eu simplesmente adorei e foi a partir dele que eu achei que eu poderia tomar a iniciativa para fazer esse primeiro vídeo. Então hoje eu vim trazer para vocês uma resenha, uma opinião, basicamente, da obra Cheese in the Trap, da autora Sun Ki. Eu não encontrei outras obras dessa autora que fossem tão relevantes quanto Cheese in the Trap, mas encontrei mais uma, sim, vocês podem pesquisar ali que tem mais uma, que ela iniciou em 2020. Mas eu ainda não li essa obra e não sei também se é boa, né? Enfim, o dia que eu ler, eu trago aqui também uma resenha. Mas Cheese in the Trap, ela é conhecida principalmente pela questão do dorama que tem no mesmo nome. Eu não assisti, não sei se algum dia eu vou assistir porque eu não estou habituada a assistir doramas. Eu consumo muito mais conteúdo de mangás e manhwas e animes, donhwas. Então os doramas acabam não tendo nem tempo hábil para poder acompanhar, né, os lançamentos. Então esse manhwa em específico, ele é bastante longo, ele tem 4 temporadas. Ele é todo colorido, como todo manhwa, mas ele é fantástico porque a história ela não foca somente no romance, naquele clichê meloso. Bem pelo contrário, ela tem diversas dinâmicas entre amigos e familiares também que fazem tu ficar muito preso na história. Então, se tu gosta de história clichê, de romance, shoujo principalmente, essa obra não é pra ti. Porque ela tem sim algumas cenas de romance, de melosidade, de carinho, mas ela foca bastante na dinâmica intrínseca do relacionamento deles, né? De tudo que tá por trás, de tudo que tá por fora do relacionamento deles e no como as coisas externas afetam eles dois. É muito mais sobre esse aspecto do relacionamento do que necessariamente o romance e o drama entre o casal, sabe? Então, o manhwa, ele se trata de uma história de drama, ele é um romance também, mas mesmo assim, mesmo que ele tenha como gênero romance e o drama, ele tem bastante uma pegada psicológica, porque a gente se envolve bastante e a gente fica muito imerso na história por conta dos mistérios, os diversos mistérios que a história não entrega de bandeja logo de início, justamente porque ela é contada alternando entre o presente e os eventos passados. Então, muita coisa não é explicada logo no começo da história. A maior parte do mistério, porque tudo está acontecendo dessa forma, é contada muito mais no final. Então, um breve resumo sobre o enredo. Conta a história de Hong-soo. Eu não sou fluente em coreano, né? Então, pra mim fica meio difícil pronunciar. Mas, enfim. Começa a história contando em que ela tinha tirado um recesso da faculdade. E ela tirou esse recesso porque ela sente que a vida dela piorou desde que o outro personagem, né? O Yo-jung, ele entrou na vida dela. A história, ela alterna bastante entre presente e os eventos passados. Então não fica claro durante a leitura o que exatamente aconteceu com ela para ela ter tirado essa folga e o porquê que ela sente que o Jung piorou ou até mesmo contribuiu para a piora da vida dela desde que eles se conheceram. A personagem, que é a heroína da história, ela é muito esforçada. Ela tem um desempenho acima da média, só que ela vem de uma família de baixa renda. E por conta disso, ela precisa fazer vários trabalhos de meio período, não só para sobreviver, mas como também para conseguir a bolsa de estudos para a faculdade e não precisar pagar. Ela não é a típica protagonista boazinha, né, cheia, perfeita. Ela é introspectiva, ansiosa, com senso de justiça, mas ela também é cheia de culpa, dúvida e muito medo do confronto. Perceba também que ela tem um aspecto de insegurança, mas isso vai sendo mostrado bem mais à frente, assim, no manhwa, né? Isso não mostra no começo.
E ela tem muita sobrecarga também por conta de tentar dar um jeito na vida dela, da família e ser a pessoa que dá conta de tudo. A história ela é praticamente inteira contada sob a lente dela, né? Então, nem tudo que ela vê é confiável. O que a gente pode confiar na história são os flashbacks, que aí são a realidade nua e crua, né? Uma curiosidade bem interessante sobre ela é que, ao mesmo tempo em que ela é vítima de várias dinâmicas criadas pelo Jung, ela também é cúmplice silenciosa. Isso no decorrer do manhwa tu vai perceber que ela vai conhecendo melhor ele e de certa forma concordando com algumas coisas que ele faz. O Jung, ele é um rico herdeiro e aparentemente ele é perfeito. Aparentemente também todo mundo gosta dele e ele é visto como uma pessoa gentil. Inclusive em várias cenas assim do manhwa tu percebe que quando ele sai com os amigos, ele sempre se oferece para pagar a conta, sabe? Mas a história vai aprofundando isso aos poucos e a gente vai enxergando que, na verdade, ele é assim porque muito por conta da educação que ele teve, mas não é algo que ele goste de fazer. A gente vai entendendo melhor a complexidade desse personagem no decorrer da leitura do manhwa, mas no começo, assim, que a gente começa a ler o manhwa, a gente vai se colocando muito no lugar da Seo e acreditando que ele é um personagem ruim, que ele é maldoso, que ele é cruel. Mas na verdade ele é socialmente inábil, podemos dizer dessa forma. Ele não entende os sentimentos dos outros e ele tem a principal característica de meio que querer fazer justiça e manipula as pessoas em volta dele para punir quem ele considera pessoas ruins. E ele pune essas pessoas pensando em benefício não só próprio, como também da própria Seo. Porque como ele não entende bem as nuances emocionais, ele reage com frieza a alguns contextos onde outras pessoas expressariam uma forma de empatia e reagiriam de uma forma completamente diferente dele. Exemplo do Inho, que em situações onde, por exemplo, precisaria e fosse lá surrar a pessoa, o Inho não pensaria duas vezes e ia lá surrava a pessoa. Já o Jung não, ele manipularia as coisas em volta, as pessoas em volta, para obter aquele resultado. Então eles dois também, eles são muito diferentes nesse ponto. Enfim, mas ele é um personagem de muitas camadas, ele é um personagem extremamente complexo e por conta disso, a heroína, a Hong-seo, ela se sente muito intimidada, se sente muito ameaçada por ele. E ela sente também que ele tinha muito desdém por ela. Tanto que quando eles recém se conheceram, ela tentou ser amigável, ser simpática com ele, conversar. E ele sempre com aquela cara fechada, menosprezando, ignorando ela, né? Então a partir daí ela começou a desgostar dele. E de forma justificável, porque quando tu lê no mangá, tu não entende o porquê ele tá fazendo isso. E no fim tu acaba ficando do lado da heroína e concordando com a desconfiança que ela tem em relação a ele. Aproveitando que eu falei do Inho, o Inho, na verdade, ele é um amigo de infância do Jung e ele é muito mais emocional e instintivo. Ele briga, se mete em confusão, sofre bastante e em termos de moralidade e reatividade ele se machuca, mas ele é muito mais transparente do que o Jung. Ele é basicamente o típico bad boy do bem, né? Mas sem ser exatamente um estereótipo. Enfim, a história acaba mostrando as contradições que existem nesse personagem, as mágoas, a tentativa de recomeço que ele precisa para superar os acontecimentos do passado na dinâmica dele com o Jung. Bom, eu não quero ficar dando muito spoiler sobre a história, porque eu acho que toda a graça desse manhwa é todo o mistério que envolve os acontecimentos do que a gente não sabe. A gente vai tirando algumas conclusões durante a leitura e muitas vezes a gente tira conclusões erradas, inclusive por ser a gente tá vendo a história pela lente da Seo, pode ser que a gente interprete algumas coisas de forma errada.
Mas eu recomendo muito essa leitura. Eu, sinceramente, eu gostei muito de ter conhecido essa obra e também compartilhar com vocês, então, o meu amor por essa obra. Comentem aí se vocês gostaram também, se já leram, não leram, se já assistiram o dorama. Também podem comentar ali, me contem o que acharam, porque o dorama eu ainda não li, eu não tenho todo esse amor por doramas, né? Acabo ficando mais no conteúdo de manhwa, mangás e animes. Os doramas eu ainda não me adentrei nesse mundo, né? Mas enfim, me contem ali se gostaram do vídeo também, curtam, compartilhem, deixem seu comentário e até a próxima.